鈴木さん、デパートへ一緒に行きませんか？はい、いいですよ。えっと、駐車場はどこですか？あそこ、地下2階です。そうですね。靴を買いますが、お腹すいた。靴屋はどこですか？3階です。レストランはどこですか？10階です。じゃあ、最初、レストランへ行くよ。はい。そして、エレベーターはどこかな？あそこです。Oi, oi, tudo bem? Conseguiu entender este diálogo? Não mesmo? Então esse episódio é para você. Vamos nessa? Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Edi? Sim, de edição. E você me espera mais de 10 episódios para se dar um nome? Enfim, continuando. Watashi tachi mo genki desu yo. Fale por você, eu tô com dor de cabeça. Peraí, posso começar? Vai, criatura, começa. Tá, ok. Você está ouvindo o episódio de número 10 dos episódios regulares deste podcast. Nestes episódios, estamos estudando, capítulo a capítulo, o livro Minna no Nihongo Básico 1, com um total de 25 capítulos que englobam as gramáticas e vocabulários iniciais da língua japonesa. Valendo sempre o aviso que este podcast não é um meio de divulgação deste livro, e não tem nenhuma parceria com a editora. Apenas o utilizamos por ser um livro didático bem popular no ensino de japonês. Se você não o tem, é interessante obtê-lo, pois utilizamos ele no desenvolvimento das explicações. E mesmo para quem está no Brasil, tem alguns métodos de achá-lo. Basta pesquisar na internet ou em grupos de estudos de japonês. Está insinuando um meio não legal de ter? Não estou dizendo nada, só estou falando que há disponibilidade do livro por aí. Não me comprometa. Para maiores detalhes, eu expliquei um pouco sobre este livro no primeiro episódio do podcast. Agora, falando sobre o episódio de hoje, vamos iniciar o capítulo 3 do livro. Neste capítulo, exploraremos estruturas para indicar a direção de algum lugar ou dizer que algo ou alguém está em determinado local. Falaremos também de mais uma função do padrão de frases com a partícula no entre substantivos, além de explanarmos um pouco mais sobre números quando envolve preços de produtos. Obviamente, não abordaremos todos esses conteúdos em um único episódio. Afinal, são muitas informações, e é interessante digerirmos aos poucos. Mais um recado: além do livro, consulte também o material de apoio do episódio, que contém alguns detalhamentos dos assuntos que estaremos abordando. É só ir na descrição deste episódio e clicar no link para fazer o download. Agora sim, pega sua água, seu sanduíche e vamos iniciar. Mas como você já sabe, antes o quê? O vocabulário, meu bem. Se estiver com sono, pega um café. Boa dica! Muito bem, vamos iniciar os nossos trabalhos com o vocabulário que usaremos neste capítulo. Reforçando que é muito importante continuar revisando os vocabulários dos episódios anteriores, pois é a repetição que fará seu cérebro memorizar permanentemente as informações. Por isso, nankai renshu shio. Vamos treinar várias vezes. E apenas lembrando
já abra o material de apoio, que na primeira página há uma tabela desse vocabulário. Começando então pela primeira palavra, que é kyoshitsu. Kyoshitsu. Kyoshitsu significa sala de aula. Atenção que temos um prolongamento já na primeira sílaba, kyo. Já a segunda sílaba, oshitsu, tem o significado de sala e será bastante usado para indicar a sala onde se realiza alguma coisa. Neste caso, kyoshitsu, sala de aula. A seguir, shokudo. Shokudo. Neste também há um prolongamento, mas na segunda sílaba, do. Shokudo significa refeitório, ou até uma cantina. Apenas um cuidado para não confundir com restaurante, pois no Japão há muitos restaurantes que têm shokudo em seu nome, mas para fazer a referência de um restaurante num formato de refeitório, como uma comida mais caseira. Mas a ideia central de shokudo é sempre a de ser um espaço público para comer, como o refeitório de uma empresa ou de uma escola, por exemplo. A próxima palavra é jimusho. Jimusho, que significa escritório. Observe que neste não há nenhum prolongamento, sendo uma leitura direta. Jimusho. Em seguida, a palavra kaigishitsu. Kaigishitsu. Novamente, o mesmo shitsu que vimos na primeira palavra, que tem o significado de sala. E kaigi isolado significa reunião. Logo, sala de reuniões. A seguir, o ketsuke. O ketsuke. O ketsuke é recepção. Lembrando aqui, estamos falando do local recepção, como por exemplo a recepção de um hotel, de uma loja, de um escritório, etc. E não o recepcionista. A palavra seguinte é robi. Robi. Escrito em katakana, vem do inglês lobby, que também usamos em português com essa tradução. E a sua definição é um salão amplo, normalmente visto na entrada de hotéis, teatros ou de grandes prédios. Sabe aqueles salões que vimos em seriados ou filmes, quando os personagens passam para ir até a recepção e que em volta tem algumas mesinhas para que as pessoas fiquem ali conversando ou esperando alguém? Então, isso é o robi. Depois temos a palavra heiya. Heiya. Heiya tem apenas duas sílabas, a sílaba he e a sílaba ya, que são individuais, ou seja, não possuem contração, logo a sua leitura é direta, heiya. Essa palavra significa sala ou quarto, quer dizer, é um coringa de modo que posso chamar qualquer um dos cômodos da minha casa como heiya, podendo ser a sala de estar ou o quarto de dormir, com exceção da cozinha e do banheiro que possui outro nome. E quanto ao banheiro, esse nome é toire. Toire. Um substantivo trazido do francês toilette, ou em português que falamos toilette, que é banheiro. Há também uma outra forma de falar que é o otearai. Otearai, que também podemos traduzir como toalete ou banheiro, mas ele é mais próximo da palavra lavabo que usamos em português. Lembrando, lavabo é aquele banheiro social das casas, usado pelas visitas. Você fala das casas no plural como se todo mundo tivesse um lavabo. É muito desconectado da realidade. Não, pera, é modo de dizer, eu sei que não é algo comum. Mas deixa pra lá, vamos continuar. O tearai, no Japão, é bastante visto em locais comerciais, como restaurantes, por exemplo. Tanto que é colocado o no início, que tem a função de deixar a palavra mais polida, seguido de te, que significa mãos, e arai, do verbo lavar. Logo, lavar as mãos. Por isso a associação ao lavabo do português. Porém, o tearai não é só uma pia para lavar as mãos, mas também o vaso sanitário. Outra questão voltando à palavra toire é, no japonês, remeter ao cômodo onde há apenas o vaso sanitário, pois, diferentemente do Brasil, na maioria das casas japonesas, o local onde fica o vaso sanitário é separado do local onde fica o chuveiro. Pode até estar no mesmo cômodo, mas há uma divisão por um outro cômodo com uma porta individual. Ou seja, é um pequeno espaço exclusivo. Seguindo com o vocabulário, a palavra é kaidan. Kaidan. Kaidan é escada, sempre com o cuidado de pronunciar a última sílaba, a sílaba kaidan. Kaidan.
A seguir temos a palavra chika, chika, que significa subsolo. Inclusive, o metrô é chamado de chikatetsu, chikatetsu, que literalmente significa uma linha férrea subterrânea. Depois temos erebeta, erebeta. Está em katakana, pois vem do inglês elevator, que é o elevador. Preste atenção que esta palavra possui dois prolongamentos, o B e o ta, conforme os dois traços que o seguem. Logo, erebeta. O próximo é escareta, escareta. Também tem dois prolongamentos, em ere e ta. É importado da palavra escalator, que é escada rolante. A seguir, temos a palavra jido hanbaiki. Jido hanbaiki. Composta apenas por kanji, é uma palavra super comum e representa uma máquina que tem em todos os lugares no Japão. A máquina automática de vendas. E tem em qualquer lugar mesmo. Até no lugar mais improvável que vá, onde não tenha nada, tenha certeza que encontrará um jido hanbaiki. Em um levantamento feito pela Associação de Fabricantes de Máquinas de Venda do Japão, em 2018 eram cerca de 2.400.000 unidades, sendo que 88% deste número eram de máquinas que forneciam bebidas como sucos e refrigerantes, que é realmente o que a gente mais vê. O restante são das mais variadas, desde sacos de arroz até roupa íntima. Mas, voltando ao vocabulário, a palavra jido hanbaiki é composta por 5 kanji, sendo os dois primeiros, jido, que significa automático, os dois seguintes, hanbai, que quer dizer venda, e o último kanji, o ki, que significa máquina. Existe inclusive uma versão mais simplificada dessa palavra, que é o jihanki. Jihanki, que são mantidos apenas 3 kanjis da palavra original, mas têm o mesmo significado, máquina automática de vendas. Quanto à pronúncia de jido hanbaiki, cabe atenção ao prolongamento do do, sendo jido hanbaiki. A seguinte palavra é denwa. Denwa. Nesta, há a sílaba que deve ser pronunciada. De-wa. Denwa. Denwa tem 2 significados. O aparelho de telefone, englobando o telefone fixo e celular, e o segundo significado é a ligação telefônica, o qual pode ser tanto fazer, receber ou estar em uma ligação por telefone. Tudo vai depender da formação da frase, que não precisamos nos preocupar agora. E por fim, a última palavra de hoje, que é uchi. Uchi. Uchi tem uma característica interessante, pois ela quer dizer casa, mas há uma outra palavra para falar casa, que é ie. Ie. A diferença entre ambas é que quando falamos de uchi, é no sentido de casa enquanto nosso lar, quando tem esse sentimento envolvido sobre a nossa casa, a nossa família. Enquanto que ie tem o sentido de casa enquanto construção, como um significado mais físico. E aí, já acabou, né? Sim, são apenas essas palavras de hoje. Apenas? Você enfiou palavras goela abaixo de todo mundo. Não é bem assim. Essas são palavras que vamos utilizar no episódio de hoje e tem algumas características importantes que não podemos deixar passar. E para não ficar tudo misturado, é melhor explicarmos tudo agora. Eu sei, só tô enchendo o saco mesmo. Enfim, vamos iniciar de fato com as lições de hoje. Troca a música, vai. Iniciar propriamente as gramáticas deste capítulo 3, vamos revisar uma última vez o conceito que vimos no capítulo anterior, que são os termos kore, sore e are, e kono, sono e ano. Mas de novo? Já tem 3 episódios que isso foi falado. Calma, isso fará sentido com o que vamos falar nesse episódio. Acho bom, do contrário já corto tudo na edição. Ok. Como vimos anteriormente, esses termos são usados para referenciar os substantivos, normalmente os objetos.
o carro, a chave, o guarda-chuva e etc. E essa referência é feita sempre pela visão de quem está falando a frase. No caso de korei kono, usamos para indicar que o objeto está próximo da pessoa que fala. Sorei sono para indicar que o objeto está longe da pessoa que fala, mas perto da pessoa que ouve. E are e ano usamos para indicar que o objeto está longe dos dois, da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Portanto, até agora referenciamos as coisas tendo como tradução isto ou este, isso ou este, aquilo ou aquele. Aliás, se ainda tem alguma dúvida entre eles, aí sim, ouve novamente os episódios 7, 8 e 9, que tem todo o detalhamento. Então, seguindo com esse raciocínio, vamos agora referenciar lugares. Como assim? Vamos indicar o lugar onde uma pessoa ou objeto está, através das palavras aqui, ali e lá. Ainda usando o português de base, quando eu falo aqui, eu sei que estou dizendo sobre o lugar onde eu estou no instante em que falo. Por exemplo, se eu disser a frase aqui é o meu quarto, fica claro o entendimento de que eu estou dentro do meu quarto neste momento. Já quanto a pessoa que me ouve falando essa frase, pode estar aqui ao meu lado ou não, como é o caso de você ouvinte, que está estudando junto comigo agora e me escutando através da plataforma de podcast. Ficou bem clara a definição da palavra aqui, correto? Agora quero dizer do local onde você está me ouvindo. Mesmo não sabendo de qual lugar da Terra você está, se quero fazer a referência ao seu local, valendo atenção que é da minha perspectiva, pois sou eu quem está dizendo, vou usar a palavra aí. Por exemplo, aí está frio, aí é a sua casa, aí é o seu trabalho e etc. Ainda assim, essas palavras aqui e aí podem referenciar locais físicos ou não. Por exemplo, nós estamos aqui juntos nos comunicando. Este aqui usado pode ser o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast ou pelo nosso perfil do Facebook ou Instagram, entre outras plataformas. Logo, podemos entender que neste momento, este local virtual é aqui, uma vez que eu estou entendendo que você está no mesmo espaço que eu, neste caso virtualmente. Desembaraça esse nó que está difícil acompanhar. Vamos pensar em nós dois, eu e a edição falando. Edi, fala, Edi. Tá, eu e a Edi estamos na mesma sala conversando. Porém, a uma certa distância. Eu de um lado da sala e a edição do outro. Então, quando vou falar diretamente a ela, posso dizer que eu estou aqui e a Edi está aí, de acordo com a minha visão. Portanto, eu uso a palavra aqui para indicar onde eu estou e a palavra aí para indicar onde a pessoa que me ouve está. Agora, aumentando meu campo de visão, partindo da sala em que eu e a edição estamos, ou a Edi estamos, até você ouvinte que está longe escutando esse podcast. Posso dizer que eu e a edição estamos aqui, visto que estamos no mesmo espaço, e você está aí, pois não está na mesma sala que nós dois. Ou seja, o aqui, neste momento, englobou o espaço onde eu e a Edi estamos, e o aí engloba você ouvinte. Afinal, minha referência como personagem que está dizendo a frase mudou, uma vez que eu considero que a edição está no mesmo espaço que eu, que é a sala onde estamos, enquanto que você ouvinte não está nesse mesmo espaço físico. Mas quando falamos do espaço virtual, que é este podcast, estamos sim aqui no mesmo espaço. Ficou mais claro agora? Vamos precisar de terapia depois, mas tudo bem. Acho que não teremos danos de longo prazo. Ai, que drama. Para você que ainda ficou em dúvida, abre o material de apoio depois e veja a ilustração que deixamos para exemplificar essa ideia. Continuando, também temos uma terceira palavra, que é lá, o qual usamos para indicar que o lugar-alvo da frase é longe, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Por exemplo, o banheiro fica lá. Lá é o escritório do Sr. Tanaka. O carro está lá, entre outros. Em suma, temos o aqui, ali e lá. Tudo ainda em português. Agora, aplicando o conceito dessas três palavras no japonês, vamos transpor o primeiro, a palavra aqui, que em Nihongo é koko. Koko. E antes de começar com o pensamento de quinta série, vamos ter uma atenção aqui.
Principalmente se tiver algum professor de japonês ouvindo esse canal por curiosidade. Que, aliás, vou até pedir 2 coisas. Primeiro, divulgue esse material para seus alunos. Pode usar esses materiais na sua aula se quiser ou até para seus alunos fazerem uma revisão das suas próprias aulas. O material é realmente para ajudar todo mundo. Só deem o crédito para nós, né? Agora sim, o segundo e mais importante. Vamos dar um basta nessa piada infame do cocô. Já tá até parecendo piada do tio do pavê, gente. Vamos ser mais criativos, né? Tô falando isso porque sempre vejo o professor fazendo essa piadinha quando vai explicar essa palavra. Vamos deixar essa piada morrer, por favor. Gostei. Está engajado. Mas gente, toda aula que chega esse termo, lá vem alguém fazer a piada. Não é cocô não, viu? Mas enfim, vamos continuar. Isso, se recomponha. O cocô significa aqui. Agora, para dizer aí, falamos socô. Socô. E para dizer lá, usamos assocô. Assocô. E todo o conceito que eu falei sobre o aqui, ali e lá é transportado para essas palavras em japonês. Para exemplificar tudo isso, vamos ver algumas frases. Vá para a página 24 do livro Minna no Nihongo e vamos ver as sentenças do item 1. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Esta é uma estrutura de frases padrão que aprendemos nos primeiros episódios. Relembrando um pouco, a estrutura é algo ou alguma coisa mais a partícula wa, indicando ser o tópico ou o assunto principal da frase, seguido de um substantivo que define essa coisa e finalizando com a cópula des, com a função de mostrar que se trata de uma afirmação. Resumindo, tópico wa, substantivo des. Assim, nessa frase, koko wa é quanto a aqui, ou seja, quanto a este lugar, que ainda não sei onde é, seguido de kyoshitsu desu, que significa é uma sala de aula. Simplificando a frase, aqui é uma sala de aula ou aqui é a sala de aula. Na segunda frase temos koko wa daigaku desu. Koko wa daigaku desu, que traduzindo é quanto a aqui é uma faculdade ou aqui é uma faculdade. E na terceira sentença temos koko wa Hiroshima desu. Koko wa Hiroshima desu, que significa quanto aqui é Hiroshima ou aqui é Hiroshima. Hiroshima é a famosa cidade que fica na ilha de Honshu e que ficou mundialmente conhecida pela terrível tragédia da bomba atômica de 1945. Mas voltando, nessas 3 frases vemos que o koko refere-se ao lugar aonde o falante está. E ainda a partícula wa reforça que este lugar é o assunto principal da sentença. Já o segundo termo da frase, o substantivo que vem antes da cópula des, é o nome ou até a definição deste lugar, sendo a sala de aula, a faculdade ou a cidade de Hiroshima. Utilizando ainda esses mesmos exemplos, podemos substituir o koko pelos outros 2 termos de lugar, soko e asoko. Então, soko wa kyoshitsu desu. Soko wa kyoshitsu desu. Quanto aí é a sala de aula, ou aí é a sala de aula. Observe que o soko altera a perspectiva da frase, visto que agora a sala de aula não é mais o lugar onde o falante está, e sim o lugar onde o ouvinte está, sendo o mesmo caso em soko wa daigaku desu. Soko wa daigaku desu. Quanto aí é a faculdade, ou aí é a faculdade. Do mesmo modo, a faculdade agora é o lugar onde o ouvinte está. E na terceira, soko wa Hiroshima desu. Soko wa Hiroshima desu. Quanto aí é Hiroshima, ou aí é Hiroshima. Nesta, a cidade de Hiroshima é o lugar onde o ouvinte está. Dessa vez, trocando para asoko, teremos asoko wa kyoshitsu desu. Asoko wa kyoshitsu desu. Quanto a lá é a sala de aula, ou lá é a sala de aula. Notemos então que a perspectiva se alterou de novo, pois dessa vez, tanto o falante quanto o ouvinte não estão na sala de aula, mas em um lugar diferente,
e o falante está apontando para a sala de longe. Na segunda frase, Asoko wa daigaku desu. Asoko wa daigaku desu. Quanto a lá é a faculdade, ou lá é a faculdade. Do mesmo modo, ambos os interlocutores não estão na faculdade neste momento, mas de uma visão externa. E por último, Asoko wa Hiroshima desu. Asoko wa Hiroshima desu. Quanto a lá é Hiroshima, ou lá é Hiroshima. O contexto nos mostra que ambas as pessoas estão em outra cidade que não em Hiroshima. Ainda uma última observação sobre o Asoko é que, em sua tradução, podemos usar tanto o lá quanto o ali, que no português, apesar de ter o mesmo contexto e indicar um lugar longe dos interlocutores, dependendo da frase, é necessário alterar de um para o outro. Por exemplo, lá é o banheiro, ou ali é o banheiro, sendo o ali nos dar uma impressão de ser um pouco mais próximo. Porém, no japonês, o Asoko não tem essa variação linguística, podendo englobar ambos. Agora, aproveitando estes conceitos de Koko, Soko e Asoko, vamos para o grupo de frases número 2. Vamos para a primeira sentença do grupo 2. Uketsuke wa koko desu. Uketsuke wa koko desu. Quanto à recepção, é aqui. Ou a recepção é aqui. Observe que ainda estamos usando o padrão. Tópico A, informação desu. Mas o que mudou aqui? A posição do koko, que na frase anterior estava no início, antes da partícula wa. Por isso era o tópico da sentença. E agora foi inserida após a partícula. E o tópico passou a ser o substantivo uketsuke. Mas o que muda no sentido da frase? No sentido geral, nada. Tanto koko wa uketsuke desu quanto uketsuke wa koko desu nos mostra que, aqui, neste lugar, é a recepção. Mas para entender quando usar um ou outro, temos que voltar ao entendimento da partícula wa. Como já vimos no início dos nossos estudos, o wa tem a função primária de indicar o tópico da frase ou o assunto principal da sentença, e que esse assunto da frase já é uma informação conhecida pelos interlocutores. Logo, no primeiro caso, koko wa uketsuke desu, koko é a informação principal da frase, o assunto pelo qual falaremos. E tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve sabem sobre o aqui, mas ainda não sabem onde é este aqui. Então, o uketsuke desu vem para explicar do que se trata. Agora, no segundo caso, uketsuke wa koko desu, o assunto principal muda para uketsuke, de modo que ambas as pessoas sabem sobre a existência da recepção, mas não sabem onde fica, e koko vem para dar essa informação. Para entender ainda melhor, basta usarmos o termo interrogativo doko após a partícula wa, conforme a última frase desse grupo 2. Se for koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? Temos a tradução, quanto a aqui, onde é? Ou onde é aqui? Neste caso, a informação existente é koko, aqui, nada mais. E por isso estou fazendo a pergunta, doko desu ka? Onde é? E então temos como resposta, koko wa uketsuke desu. Agora se falarmos, uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke wa doko desu ka? Quanto à recepção, onde é? Ou onde é a recepção? Sabemos da existência de uma recepção, mas não sabemos onde é. Por isso estamos perguntando com o doko desu ka? E uketsuke wa koko desu nos responde a pergunta. Nas duas frases seguintes, usamos a mesma aplicação para os demais pronomes, como seguem. Uketsuke wa soko desu. Uketsuke wa soko desu. Quanto à recepção, é aí. Ou a recepção é aí. Agora entendemos que a recepção fica próximo do ouvinte. E por último, uketsuke wa asoko desu. Uketsuke wa asoko desu. Quanto à recepção, é lá. Ou a recepção é lá. Portanto, temos agora que a recepção está distante das duas pessoas. Para reforçarmos essas informações, vamos treinar um pouco.
Vamos para a página 25 do seu livro na seção do Renshubi. Nesta, iniciemos o exercício número 1. Este exercício pede para construir a frase de acordo com cada lugar da empresa, conforme o re. Por exemplo, Koko wa shokudou desu. Koko wa shokudou desu. Aqui é o refeitório. Note que é bem simples, o tópico podendo ser koko, soko ou asoko, a depender do ponto de vista do falante, seguido da partícula wa com o substantivo representando o lugar do desenho, finalizando com a cópula des. Então, pausa o áudio, formula as frases e em seguida continuamos. Muito bem, vamos às frases. Ichiban, número 1. Koko wa uketsuke desu. Koko wa uketsuke desu. Aqui é a recepção. Niban, número 2. Soko wa jimushou desu. Soko wa jimushou desu. Aí é o escritório. Sanban, número 3. Asoko wa kaigishitsu desu. Asoko wa kaigishitsu desu. Lá é a sala de reunião. Yonban, número 4. Koko wa toire desu. Koko wa toire desu. Aqui é o banheiro. Podendo ser também Koko wa otearai desu. Koko wa otearai desu. Aqui é o banheiro, ou aqui é o lavabo. Agora vamos para o segundo exercício. Neste segundo exercício, faremos duas frases, uma pergunta e uma resposta. Na pergunta, questionaremos onde fica o lugar, representado pelo substantivo escrito na frente de cada número. E a resposta, usaremos os termos indicativos koko, soko e asoko, dependendo de como está indicado na ilustração dos quadros logo abaixo. Vamos ver o exemplo para entender. No re, a palavra é toire. E no desenho, quem pergunta é a personagem com a interrogação. Logo, a pergunta será: Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? O banheiro, onde é? E a resposta é dada pela pessoa que aponta para o lugar. Neste exemplo, vemos que o banheiro está longe de ambas as pessoas. Então, a resposta será: Asoko desu. Asoko desu. É lá. E como sempre falo, para não ficar repetitivo e mais natural, não é necessário inserir na resposta toire wa, pois esta parte já foi introduzida na pergunta. Então, pausa novamente e escreve as frases para então prosseguirmos. Vamos às frases. Ichiban. A palavra é kaigishitsu. Logo, a pergunta será: Kaigishitsu wa doko desu ka? Kaigishitsu wa doko desu ka? A sala de reunião, onde é? E no desenho vemos que a sala de reunião está próxima da pessoa que vai responder. Então, koko desu. Koko desu. É aqui. Niban. A palavra é Jidou Hanbaiki. Então a pergunta será: Jidou Hanbaiki wa doko desu ka? Jidou Hanbaiki wa doko desu ka? A máquina de venda automática, onde está? Na segunda ilustração, vemos que a máquina está ao lado da pessoa que perguntou e mais longe da pessoa que vai responder. Logo, soko desu. Soko desu. Está aí. E agora, sanban. A palavra é Yamada-san. Logo, a pergunta será: Yamada-san wa doko desu ka? Yamada-san wa doko desu ka? O Sr. Yamada, onde está? Perceba que ambas as pessoas estão apontando para uma terceira pessoa ao fundo, que é o Sr. Yamada. Então, a resposta será: Asoko desu. Asoko desu. Está lá. Espero que com esses exercícios tenha ficado mais clara a utilização do koko, soko e do asoko. Agora vamos dar continuidade com mais uma estrutura.
com a próxima estrutura, voltemos para a página 24 do livro Minna no Nihongo. Nela, vamos para o terceiro grupo de frases, sendo a primeira sentença. Jidou hanbaiki wa nikai desu. Jidou hanbaiki wa nikai desu. Quanto à máquina automática de vendas, fica no segundo andar. Ou a máquina automática de vendas fica no segundo andar. Mais uma vez, trata-se da mesma estrutura de frases que temos usado. Tópico A, informação des. Mas aqui, usamos para indicar o lugar onde o tópico está. O tópico na frase citada é Jidou hanbaiki, a máquina automática de vendas, sendo ela o assunto principal da sentença, seguido pelo local onde este tópico está. Neste caso, Nikai, o segundo andar. O mesmo ocorre na segunda frase com o mesmo tópico. Jidou hanbaiki wa robii desu. Jidou hanbaiki wa robii desu. Quanto à máquina automática de vendas, fica no lobby. Ou a máquina automática de vendas fica no lobby. Perceba a mesma situação, o Jidou hanbaiki como tópico e o lugar antes da cópula des. Já na próxima frase, o tópico não é um objeto, mas uma pessoa. Então, Satou-san wa jimushou desu. Satou-san wa jimushou desu. Usando uma pessoa como tópico, conseguimos notar que, apesar de usar a mesma estrutura de frase para dizer que algo é alguma coisa, como em Satou-san wa kaishain desu, o Sr. Sato é funcionário de empresa, em Satou-san wa jimushou desu, não faz sentido dizer o Sr. Sato é o escritório, mas o Sr. Sato está no escritório, reforçando assim o uso da mesma forma gramatical, porém para indicar o local onde algo ou pessoa está. Na frase seguinte, continuamos com Satou-san, ficando Satou-san wa shokudo desu. Satou-san wa shokudo desu. Quanto ao Sr. Sato, está no refeitório, ou o Sr. Sato está no refeitório. E do mesmo modo que utilizamos o termo interrogativo doko para saber onde fica determinado lugar, também podemos utilizar para saber onde está determinada coisa ou pessoa. Utilizando os exemplos do Jidou hanbaiki e do Satou-san, ficará Jidou hanbaiki wa doko desu ka? Jidou hanbaiki wa doko desu ka? Quanto à máquina automática de vendas, onde fica? Ou a máquina automática de vendas fica onde? E Satou-san wa doko desu ka? Satou-san wa doko desu ka? Quanto ao Sr. Sato, onde está? Ou onde está o Sr. Sato? Se você entendeu bem, vamos para a última gramática de hoje. Ainda na página 24 do seu livro, vamos para o último bloco de frases, o bloco 4. Neste não há nenhuma novidade em questão de estrutura gramatical, pois permanecemos utilizando a estrutura tópico A, informação des, para indicar o local de frases ou coisas. Porém, ao invés de utilizarmos os termos koko, soko, asoko e doko, vamos usar os termos kochira, sochira, achira e dochira, respectivamente. Sendo a primeira frase, Erebeta wa kochira desu. Erebeta wa kochira desu. A tradução dessa frase podem ser duas. O elevador fica aqui, pois kochira é a forma mais polida de koko, ou o elevador fica nesta direção, pois kochira é usado também para referir a direção de determinada coisa. Lembrando, quando usa-se kochira, a direção fica próxima do falante. O mesmo acontece na segunda frase. Erebeta wa sochira desu. Erebeta wa sochira desu. Com a tradução, o elevador é nessa direção, sendo a direção mais próxima ao do ouvinte. Ou como forma polida de soko, o elevador fica aí. Na terceira frase, Erebeta wa achira desu. Erebeta wa achira desu. O elevador fica naquela direção, com essa direção longe de ambas as pessoas. E ainda como forma polida de asoko, o elevador fica lá. E por último, a forma interrogativa.
Elevator wa dochira desu ka? Elevator wa dochira desu ka? O elevador fica em qual direção? Ou, como forma polida de doko, o elevador fica onde? Note que tanto falando da direção quanto do lugar, o significado implícito é o mesmo, fazer referência ao lugar ou dar o caminho para que chegue até esse lugar. E para fixarmos esses conceitos, vamos treinar mais um pouco. E vamos a aquele momento de pausa para você poder ir ao banheiro, fazer o número 1 ou o número 2. Ou o número 3. Sim, número 3. Se não sabe o que é, não viveu o suficiente. De qualquer modo, aproveito esse momento para dizer para acessar o nosso perfil do Instagram. Lá sempre postamos conteúdos complementares de acordo com os episódios do podcast. É mais uma fonte de informações para você treinar o que está aprendendo aqui. Então vá lá e segue a gente. O link está na descrição. Agora que já deu um tempo de respiração, ou não, caso tenha ido no banheiro mesmo, vamos continuar. Iniciando os últimos exercícios deste episódio, vamos voltar ao Renshu B, o treino B, na página 25. Nesta página, iniciamos o exercício 3. Nele, vamos treinar a referência de local de alguma coisa ou pessoa, mas sem nenhuma ilustração. Veja o exemplo. Note que temos a palavra Jido Hanbaiki, máquina automática de vendas, e entre parênteses, Nikai, segundo andar. Então, construiremos duas frases, uma pergunta e uma resposta. Na pergunta, questionaremos onde fica essa máquina automática de vendas, e na resposta, a palavra dentro dos parênteses, Nikai. Logo, Jido Hanbaiki wa doko desu ka? Nikai desu. Jido Hanbaiki wa doko desu ka? Nikai desu. A máquina automática de vendas fica onde? No segundo andar. E novamente, na frase de resposta, em prova à fluidez do diálogo, não há necessidade de repetir o tópico, Jido Hanbaiki wa Nikai desu, visto ele já ter sido introduzido na pergunta. Então, constrói as frases e depois retornamos. Deu certo? Então vamos às frases. Ichiban. As palavras são toire e ikai entre parênteses. Então, toire wa doko desu ka? Ikai desu. Toire wa doko desu ka? Ikai desu. O banheiro onde fica? Fica no segundo andar. Niban. As palavras são Teresa-chan e Kyoshitsu entre parênteses. Logo, Teresa-chan wa doko desu ka? Kyoshitsu desu. Teresa-chan wa doko desu ka? Kyoshitsu desu. A Teresa, onde está? Está na sala de aula. Sanban. As palavras são shokudo e chika entre parênteses. Então, shokudo wa doko desu ka? Chika desu. Shokudo wa doko desu ka? Chika desu. Onde fica o refeitório? Fica no subsolo. Yonban. As palavras são kaigishitsu no kagi e jimusho entre parênteses. Então, kaigishitsu no kagi wa doko desu ka? Jimusho desu. Kaigishitsu no kagi wa doko desu ka? Jimusho desu. Onde está a chave da sala de reuniões? Está no escritório. Neste último, apenas uma observação. A partícula no entre kaigishitsu e kagi tem função de juntar os dois substantivos
dando característica de pertencimento, como já vimos no capítulo 2. Assim, neste caso, enxergamos essas duas palavras como uma única coisa. Não é só uma chave qualquer, mas uma chave que tem a característica de ser da sala de reunião. Seguimos então para o próximo exercício. A atividade de número 4 é similar à anterior, porém, na pergunta, trocaremos o doko por dochira, podendo ter o sentido de onde é ou em que direção fica. Vamos ver o re, o exemplo. As palavras são kaidan e, entre parênteses, achira. Logo, kaidan wa dochira desu ka? Achira desu. Kaidan wa dochira desu ka? Achira desu. A escada fica em que direção? Fica naquela direção, sendo atirar no qual a direção mencionada não é em relação a nenhum dos interlocutores, ou seja, está longe de ambos. Pois então, pausa novamente, formula as frases e em seguida continuamos. Foi fácil, né? Vamos conferir. Ichiban. As palavras são escareta e, entre parênteses, sochira. Então, escareta wa dochira desu ka? Sochira desu. Escareta wa dochira desu ka? Sochira desu. A escada rolante fica em que direção? Fica nessa direção. Aqui, sochira nos indica que a direção é próxima de quem ouve. A seguir, niban. As palavras são denwa e, entre parênteses, kochira. Logo, denwa wa dochira desu ka? Kochira desu. Denwa wa dochira desu ka? Kochira desu. O telefone fica em que direção? Por essa direção. Tanto a utilização por essa direção, nessa direção ou por aqui, como traduções, não há qualquer problema, pois o sentido é o mesmo. Agora, sanban. As palavras são Karina-san no heiya e, entre parênteses, sangai. Então, Karina-san no heiya wa dochira desu ka? Sangai desu. Karina-san no heiya wa dochira desu ka? Sangai desu. O quarto da senhora Karina, onde fica? Fica no terceiro andar. Novamente, nessa frase, Karina-san no heiya é tratado como uma única coisa, sendo que trata-se do quarto que tem a característica de ser da senhora Karina e não um quarto qualquer. E por último, yonban. As palavras são uchi e, entre parênteses, osaka. Então, uchi wa dochira desu ka? Osaka desu. Uchi wa dochira desu ka? Osaka desu. Onde fica sua casa? Em Osaka. Para esta última, apenas duas observações. Osaka é a famosa cidade que fica na ilha de Honshu, do lado das cidades Kobe e Kyoto, e que em português costuma-se falar Osaka ou Osaka. Porém, na pronúncia japonesa, há um prolongamento do O, tanto que no furigana acima do kanji, possuem duas vezes o hiragana O, e o Saka é pronunciado com S e não Z, ficando Osaka. E a segunda observação é ainda quanto ao dochira. Se você inserir a frase uchi wa dochira desu ka em um tradutor como o Google Translate, por exemplo, você terá como resposta algo como qual é a sua casa? Isso porque dochira também tem esse sentido de qual. Porém, essa tradução é vista mais adiante. Então, tudo vai depender do contexto em que a frase é dita. Neste caso, dochira está remetendo ao sentido de em qual direção ou como forma mais polida de doko, onde. Sorede ijou desu. Então é isso. Minasan, kyou wa dou deshita ka? Então, pessoal, como foi hoje?
Essas estruturas que vimos são bastante usadas em várias situações na língua japonesa, visto que podemos, em diversos contextos, perguntar ou falar sobre pessoas e lugares e suas localizações, além dos vocabulários usados serem bem comuns no dia a dia. Vale lembrar também que essas estruturas iniciais são chave para você desenvolver o seu aprendizado, pois a cada nível que for alcançando, as informações dependerão direta ou indiretamente dessas estruturas. Então, foque em entender bem elas antes de prosseguir. E, obviamente, o melhor para conseguir isso é repetir a leitura e fala das frases que vimos, e fazer os exercícios. Tanto que, para isso, no final do material de apoio tem mais algumas frases para você treinar os conceitos que vimos hoje. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Alertando também, o Tanoshii Nihongo Podcast também tem a página no Facebook e perfil no Instagram, no qual disponibilizamos várias postagens com os vocabulários e estruturas gramaticais que vamos vendo ao longo dos episódios para te ajudar a treinar, o que já é mais uma fonte de estudo. E lá você vai poder também deixar o seu comentário, sugestão ou crítica sobre o conteúdo do nosso podcast. Basta buscar por @tanoshiipod com 2 i's, ou clique na descrição deste episódio nos links para acessar. E lógico, aproveito para lhe pedir que compartilhe esse podcast com as pessoas que você sabe que também estão estudando japonês. Para que possamos manter esse conteúdo sempre ativo, precisamos que nos ajude a divulgar. Bem como se inscreva nesse podcast pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio favorita, pois toda vez que sair um novo episódio, você receberá uma notificação. E com isso, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita! E te espero no próximo episódio. Edição querida, qual a boa de hoje? Você que acha que só vou falar asneiras aqui, hoje vai uma dica boa. Ah, é? Então conta! É uma série bem popular que até muitos já devem conhecer, mas vale a pena falar. E é o Aggressive Let's Go da Netflix. Sim, essa minha voz linda não consegue pronunciar. Não consegue, né? É um desenho da mesma empresa criadora da Hello Kitty, porém igual a mim, não tem nada de fofura nela. Neste desenho é satirizada bastante a vida da personagem no Japão, porém muitas das situações são coisas que realmente acontecem. Como também vale a pena ouvir no idioma original japonês, pois aparecem bastante palavras do cotidiano. Então é essa a dica. Tchau, pessoas! Muito bem, continue assim. Não prometo nada. Realmente eu acho que é esperar demais.